Olá, pessoas do bem, bem-vindos aqui no canal do Casal Abençoado da Van ou no canal Andréia Apaixonada por Animais. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Eu te convido para que você venha assistir esse vídeo todo. Você não vai perder tempo. Muitas vezes você recebe aí no seu WhatsApp, por exemplo, vídeos que não, em nada edificam e você assiste. Você se diverte, você compartilha. Mas o mais importante para mim, para vocês aí, é a gente ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então, se permita, se dê essa oportunidade, porque com certeza Deus vai falar com você. E se depois que você assistiu o vídeo todo, você puder compartilhar para a gente, eu estou evangelizando aqui e você aí evangelizar da sua casa, compartilhando com seus amigos, com a sua família, com certeza nós vamos chegar em muitas pessoas, tá bom? Então bora lá e vamos conversar. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos 8. A gente vai começar a ler do primeiro versículo. Romanos 8. Ok? Eu já tô com a minha aqui, ó. E o título aqui da minha diz assim: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Então, abra sua Bíblia aí no seu celular ou sua Bíblia de papel e vamos meditar sobre o que o Espírito Santo vai falar com a gente através das santas e sagradas Escrituras. Vamos começar. Senhor, nos dirige, nos abençoe, nos oriente, fale com a gente, Senhor, porque aqui está a Tua palavra, está o nosso alimento, tudo que a gente precisa, todas as orientações para que possamos ser vencedores, vitoriosos em tudo que fizermos. Então abençoe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como vocês podem ver aqui já começa a falar sobre a graça. Nós, nesse tempo atual, o tempo que nós vivemos, a gente não vive mais na lei. A lei foi na época de Moisés, de Davi, naquelas épocas lá atrás, era a época da lei. O famoso olho por olho, dente por dente, né? Como a gente já escutou várias vezes falando. Mas depois que Jesus veio ao mundo, né, em forma de um ser humano, e que aconteceu o sacrifício perfeito, onde ele venceu a morte, ali o véu se rasgou. Tudo que separava o ser humano de Deus foi posto abaixo. E através desse sacrifício perfeito, superabundou a graça. Então nós, eu, você, todos nós somos hoje, temos o direito à vida eterna, à salvação, através da graça. Não através da lei, mas através da graça. E nessa passagem aqui a gente vai ler sobre isso, vai estar tudo bem explicadinho. Se você ainda tem alguma dúvida, diferença entre a lei e a graça, você vai entender. Então, se concentre, abre seu coração e vamos ler juntos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Como foi dito logo naquela outra parte aí. Enquanto, se a gente ainda estivesse vivendo pela lei, não haveria salvação para a humanidade. Não haveria, não haveria. Muitas pessoas pensam, mas por quê? Por que aconteceu isso? Deus não tinha necessidade de fazer isso por nenhum de nós. Com certeza, Ele não tinha necessidade, até porque a gente não merece. Mas Ele fez por amor. Ele fez por amor.
A graça é algo que Deus dá para mim, dá para você, sem merecimento. Que a gente não tem merecimento. Jamais pense que você tem merecimento de alguma coisa que Deus te dá. A gente não merece nada. Mas Ele, por amor, pela graça que superabundou, Ele nos abençoa. Ele nos dá o direito à vida eterna, à salvação. Nos dá o direito à alegria, à felicidade, à paz. Paz, que muitas pessoas não sabem nem o que significa. Ouvem falar, mas não tem. Tem tudo. Pode morar muito bem, conhecer o mundo inteiro, falar várias línguas, dinheiro para comprar tudo que o dinheiro possa comprar, mas não conhece a paz, não tem paz. Então, a graça de Jesus, a graça faz com que a gente venha conhecer essa paz que o mundo não conhece. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora a gente vai ler o versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paz, olha lá. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, jamais. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus, com letra maiúscula, habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito, com E maiúsculo, de Cristo, esse tal não é dele. Muitos falam assim, todos são filhos de Deus. Não, isso não é verdade. Todos são criaturas de Deus. Deus criou aquele ser humano ali, aquele homem, aquela mulher, mas filho não. Só tem direito a ser filho de Deus, só tem direito a essa herança de ser chamado de filho aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que servem ao Pai. Então, esses são filhos de Deus. Os outros, aqueles que vivem na carne, pela carne, aqueles que zombam de Deus, aqueles que nem acreditam em Deus, esses não são filhos de Deus. Não se iluda, amados, achando que todo mundo é filho de Deus. Não, não é. A palavra deixa bem clara, que eu acabei de ler. São filhos de Deus aqueles que fazem a vontade de Deus e não vivem segundo a carne. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também viverá em vossos corpos mortais, pelo seu Espírito com E maiúsculo, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha isso aqui, preste atenção. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Isso é muito forte. Passa bem essa mensagem pra gente. Quer ter vida? Quer viver? Quer ter a vida eterna? Não estou falando só vida aqui nesse período que a gente está aqui, não. Estou falando a vida eterna. Mata a sua carne, mata a vontade da sua carne, mata o seu eu, mata aquela vontade de pecar, de cometer erros, de viver na iniquidade. A partir do momento que você mata a sua carne, o seu espírito, cada vez mais ele se
vivifica, mais ele fica iluminado, mais ele se enche de luz, a luz que vem do alto. E essa luz se chama Jesus, com certeza. 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Novamente falando, explicando como que faz para ser filho de Deus, que não é todo mundo. Por favor, está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. A sua Bíblia está aí também. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, oh glória, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, essa passagem aqui, como tudo que tem dentro da Bíblia, você precisa mergulhar. Aqui eu fiz uma leitura o mais rápido possível que eu consegui. Passei o que eu consegui passar de uma forma mais reduzida. Mas você tem na sua casa a palavra de Deus através de uma Bíblia como a minha, de papel, ou no seu celular. Tire um tempinho aí, medite em Romanos 8, essa passagem que eu li para você, esse capítulo e esses versículos. Com certeza Deus ainda vai falar muito mais, tem muito mais coisa aqui para se aprofundar. Mas se eu ficasse falando aqui tudo, a gente ia fazer um vídeo de mais de 1 hora. E muitas vezes você não consegue assistir um vídeo nem de 2 minutos. Mas se você chegou até aqui agora, é porque com certeza Deus falou com você durante o vídeo e vai continuar falando, tá bom? Então, se você puder, após assistir esse vídeo que já está finalizando, estudar, meditar na palavra de Deus, meditar nessa passagem e outras também. E se você puder compartilhar esse vídeo, super agradeço, tá? Aqui é uma forma de evangelização. Muitas vezes eu não posso ir para a rua evangelizar por causa do meu trabalho. Minha vida é um corre-corre, eu tenho praticamente nem tempo para mim. Mas o pouquinho de tempo que eu tenho, quando estou em casa, eu tiro esse tempo para poder fazer esses vídeos, que é uma forma de evangelizar. Aqui eu estou falando do meu Pai, aqui eu estou falando do meu Deus, aqui eu estou evangelizando. Mas eu preciso que você também me ajude. Se você puder me ajudar e ajudar a obra de Deus, principalmente a obra de Deus, você compartilha esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, tá bom? Volte sempre.